Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de vocês, da Prática Jurídica 1, a grande maioria, alguns não são da prática, estou vendo aqui. Agradecer a presença do professor Luciano, professor Rochester, da nossa querida Ana Paula, que entrou ontem, mas parece que já está aqui um tempão. Está em todas ela. Bom, como a gente estava comentando há pouco, eu e a Ana Paula estávamos tentando já fazer um debate como o de hoje. É um tema que a gente não pode deixar passar em branco, merece reflexão, merece debate, por isso a gente dedicou o dia de hoje para tratar do assunto, tá bom? Intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Com o professor Luciano, que vai iniciar explicando o fundamento constitucional para essa intervenção, se é possível e como se deu a intervenção no estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu quero agradecer o convite à professora Ana Paula, nossa amiga, e poder compartilhar a mesa com o nosso amigo Rochester. E, bom, eu trouxe aqui alguns dados sobre a intervenção federal. Primeiramente, colocando que, de fato, há um fundamento constitucional, e ainda mais quem mora no Rio de Janeiro, sabemos da situação caótica que enfrentávamos e continuamos a enfrentar, tendo em vista o grande índice de criminalidade, o número de tiroteios e confrontos entre facções. Muito bem. Então, assim, baseado no artigo 34, inciso 3º da Constituição, que permite a intervenção federal, que vai ser através de decreto do presidente e depois vai ser sancionado lá pelo Congresso, o artigo 34, inciso 3º, que permite essa intervenção quando para por termo agrave o comprometimento da ordem pública. Então, o fundamento constitucional, ele existe, sem dúvida nenhuma. Tá? Foi nomeado, então, como interventor o general Walter Braga, e aí, então, a partir do dia 16 de fevereiro desse ano, começou, e aí o prazo, esse decreto, ele vai definir até quando, e aí, então, nós vamos até dia 31 de dezembro desse ano. Esse é o prazo. O que acontece? Tá? E assim, a ideia aqui era fazer um debate, mas, e aí o debate você pressupõe ideias contraditórias, só que a professora Ana Paula ainda me coloca aqui o meu amigo Rochester, que embora ele represente o longa-manos do Estado, o poder punitivo do Estado, é um garantista, é um legalista, e temos várias ideias semelhantes. De qualquer maneira, o que a gente vai tentar traçar aqui é uma desmistificação em torno da intervenção, porque a gente vê muito na mídia uma certa perplexidade da opinião pública que nada está sendo feito e que a intervenção e nada é a mesma coisa, e então ela não está servindo para nada, e enfim. Então a gente vai tentar chegar num meio termo. Eu, como professor, como advogado, combativo, criminólogo, eu tenho um olhar muito crítico sobre o sistema punitivo, sobre o sistema penal. Historicamente, o sistema penal ele sempre foi uma ferramenta do Estado para impor controle social. Então, a breve análise de qualquer permanência de militares atuando no Estado, na segurança pública, é algo que gera um certo risco, certas cautelas quanto a liberdades e garantias individuais, vide período de ditadura militar. Então, quando foi nomeada a intervenção, vários segmentos mais garantistas, de advogados, o primeiro receio que se tem é esse, se as garantias constitucionais seriam respeitadas, ok? Por outro lado, o imaginário, e aí talvez esse tenha sido um problema da intervenção, não ficou muito claro qual seria o âmbito de atuação e para que serviria. Só ficou, não, então a partir desse momento a intervenção ela vai administrar o setor de segurança pública, vai nomear o secretário, chefe da Polícia Civil, o comando da PM, para então resolver os problemas. Não é bem assim. Então, na verdade, até o principal, não vou dizer fundamento, mas o principal discurso daqueles que estão à frente da intervenção seria o seguinte: um preparo, um diálogo forte com as instituições de segurança, com as polícias. Em determinado momento, haveria trocas e treinamentos conjuntos e auxiliar também nos setores de inteligência.
Ou seja, em nenhum momento foi colocado que haveria algo que a gente imaginava, uma presença ostensiva, como se tinha alguns muito jovens, na ECO 92, em que haviam tanques na rua, né? E aí, se num primeiro momento havia o receio disso, num segundo momento é o que as pessoas estão sentindo falta. Então, se determinados segmentos estavam com medo de ter uma intervenção e tal, e cercear liberdades e garantias, hoje parece que a opinião pública está querendo isso. Né? Pô, eu passo na rua e não vejo tanque, e não vejo soldados, então a intervenção não existe. Tudo bem. Com isso, vamos tentar definir algumas coisas. Os números são um pouco alarmantes, de fato. Desse ano, até 10 de abril, então mais ou menos 2 meses de intervenção, tivemos na região metropolitana, mais ou menos definido, 2.389 tiroteios no estado, região metropolitana. No mesmo período, 2017, foram 1.311, ou seja, teve um aumento de 82% no número de tiroteios na região metropolitana do Rio. No que se refere a Rio de Janeiro, a cidade do Rio, foram 1.443 tiroteios, um aumento de 63,4% se comparado ao ano passado. Então, o confronto entre facções está muito mais intenso do que comparado a um ano. Isso, então, justificaria a intervenção? Sim, mas esses tiroteios estão ocorrendo enquanto há intervenção? Também. Então, num primeiro momento, num olhar de 4, teve 1.352 casos de tiroteios. Então, agora, já com relação até a data agora desse final de semana, foram mais ou menos 940 homicídios, 40.732 roubos e 23.957 furtos. Então, ainda vivemos um problema sério de segurança? Sem dúvida nenhuma. E aí, vamos pegar alguns pontos da questão da ocupação. Então, a ocupação, ela teve incursões em comunidades? Teve. Em Campos, em vários lugares, em Angra. O que foi mais visualizado e que passou na televisão foi o da Vila Kennedy. Tá? O que me parece, e até foi colocado, foi uma região de teste. Por quê? Qual o grande problema com relação aos militares? Né? Qual foi o modelo que foi adotado aqui no Rio de Janeiro e que chegou uma hora verificou-se que não dava certo? A UPP. Então a UPP, que foi a grande vedete, a grande tentativa de se levar às comunidades a presença do Estado, ela sofreu um grave problema, que foi uma intervenção tão somente policialesca e militarizada. Então, em comunidades carentes, em que falta tudo, e que durante anos o Estado só sobe com a intervenção punitiva, faltando então educação, saúde, saneamento, propostas de emprego e tudo mais, com o UPP, e que houve a oportunidade de se levar e se chegar também dessas formas, não se chegou, foi se esgarçando. E aí se perderam grandes oportunidades. A ideia, né, de você chegar com os militares, até porque, embora muita gente ainda, né, ache que não, vamos trazer os militares de volta, me parece que não é algo querido nem por eles segurar tamanho problema. Então existe toda essa cautela para fazer com que a coisa ocorra da melhor forma possível. Então, por que a Vila Kennedy? A Vila Kennedy é um bairro ligado a Bangu, próximo à Avenida Brasil, que é uma via de acesso, e um dos maiores problemas que era exigido ali da intervenção militar era o problema de assaltos, de roubos a caminhões. E, importante, estava tendo guerras de facções ali na Vila Kennedy, e ali é uma coisa fundamental para uma área de teste, porque é uma comunidade que não é no morro, é uma região plana. E uma comunidade em morro acaba favorece muito quem está no topo. Então ali permitia uma intervenção com menos conflitos. E aí se conseguiu, muitas prisões, até tem alguns dados, foram 21 prisões, 844 motos apreendidas, 791 carros apreendidos, 892 quilos de drogas apreendidos. Enfim, no final também, agora, né, foi noticiado, vai haver uma doação de 100 fuzis para o batalhão da PM de lá. Então, eles conseguiram chegar lá, fizeram um teste, viu como é que seria a melhor forma para funcionar a coisa. E ao término, não sei se vocês lembram, houve uma espécie de ação global,
que é você tentar chegar à comunidade, o Estado chegar lá com outras propostas. Então você teve tendas com médico, com dentista e tudo mais. Bacana, algo que as UPPs poderiam ter feito. Só que eu pergunto aos senhores, do pouco que talvez vocês já tenham uma noção, esse atendimento médico, odontológico, social, ficou lá? Não ficou. Não ficou. Acabou gerando vários problemas, porque com a intervenção tinha uma praça com 40 quiosques, foram todos demolidos e tal. Aí teve uma manifestação popular, e aí o Crivella falou, não, será aberta uma linha de crédito para os comerciantes, para reerguer os negócios e tal. Até o fim de semana, nada. Então o Estado ele interviu, ainda apenas, né, com a sua cara punitiva, fez o que tinha que fazer e foi embora, e os problemas continuam. Os problemas daquela comunidade continuam os mesmos. Então houve um vazio no núcleo de poder, porque houve 20 presos? Houve. Mas vocês acham, alguém duvida que vai demorar muito para outros mais jovens, percebendo esse vazio no núcleo de poder, tomar o lugar? Acho difícil. É claro que, como há toda uma atenção sobre aquela região que sofreu a intervenção, também o batalhão que vai receber 100 fuzis é para tentar manter a presença, né, da polícia lá. Mas a presença do Estado como um todo ainda é muito deficitária, certo? Bom, teve uma outra experiência que também, só para demonstrar que a coisa não funciona muito bem, também foram em Angra. E aí chegaram em Angra, o comandante lá do Colégio Naval é meu amigo, o Emerson Serafim. E aí, quando uma intervenção militar lá, precisam de uma base. E a base vai ser o Colégio Naval. Tem uma área, uma estrutura muito grande. Só que para se chegar lá, só tem dois caminhos. Ou pela Rio Santos, ou por dentro de Angra. Quem conhece Angra. De um jeito ou de outro, você vai passar pelas comunidades. Então vai passar aquele monte de caminhão, de carro do exército. 2 minutos para todos os envolvidos com a criminalidade e que está passando por um problema sério lá em Angra, né? O professor Bruno, ele está como delegado titular lá, muito sério. E aí, bom, 2 minutos, todo mundo já sabe que o exército chegou, fizeram as incursões nas comunidades que tinham que fazer e não encontraram mais ninguém. Claro, lógico, não é assim. Sem um serviço de inteligência, a coisa não vai acontecer. Então, demonstrando que só chegar lá os brucutus, os tanques, né, não vai se resolver o problema. O problema, sem dúvida nenhuma, como eu já estava falando e reforçando, é socioeconômico. É lógico que a gente já tem essa noção, mas quando se percebe o problema de Angra, alguns dados, está passando por um problema gravíssimo de desemprego. Angra sempre girou em torno de quê? Da agência nuclear, né? E também de petróleo, os petroleiros, e tem ali dos estaleiros. Então, ele sempre viveu em torno dos estaleiros ali, Verome e tudo mais. Pra vocês terem uma ideia, um dos maiores estaleiros que tinha ali em Angra, que tinha 12 mil empregados, baixou para 2 mil. Então, com 10 mil desempregados da noite para o dia. Então, quem são os moradores das comunidades em Angra? E de um modo geral aqui, vai ser aquela comunidade carente que passa pela crise econômica que a gente está passando. E o jovem que está ali, sem perspectiva, sem referências, e na verdade as referências que ele vai ter são aqueles outros jovens que estão conseguindo algo a mais, entrando ou no tráfico ou na milícia. Então, é claro que aqui não está se falando, não, então só porque é pobre vai se tornar bandido? Claro que não. Mas a pobreza, a miséria, a dificuldade é algo que impulsiona, é uma motivação? Sem dúvida nenhuma. Se há 10, 15 anos atrás tivesse ocorrido uma intervenção na educação, em proposta, não tivesse, com o perdão da palavra, a roubalheira que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, que permitisse um investimento sério nesses segmentos, dando oportunidade, porque a questão não é só da educação, é você ter todo um fomento tributário para trazer empresas para cá, para criar emprego. E a partir do momento que você cria emprego, você habilita, você instrui, você cria profissionais e aí você permite o acesso ao emprego.
E aí você vai ter uma melhora significativa na qualidade de vida e nas perspectivas do jovem. É isso. Então, toda a questão de criminalidade, ela não é só uma questão de segurança pública, é um problema socioeconômico, é um vazio no que se refere a valores. Enquanto isso não for trabalhado, essa intervenção militar não vai solucionar. Porém, mais uma vez, certo? O discurso oficial deles nunca foi dessa intervenção que a gente imagina. Porque eu já conversando, muita gente fala, poxa, nunca vi uma intervenção militar com tanta guerra de facção, com tanto tiroteio. Né? Por quê? Me parece, aí que é o discurso deles, se for como eles estão falando, se for como eles estão tratando, sem o estardalhaço que a mídia e a sociedade quer, me parece que é o melhor caminho. Porque chegar com os tanques não vai resolver. Se, ao contrário, estiver ocorrendo um trabalho de inteligência, junto com a polícia, de investigação, para que se combata a criminalidade, né, pelas zonas periféricas, para ir chegando ao centro, ao tempo que vai se dialogando com as outras esferas na sociedade do poder público, talvez seja a melhor solução. Então, o discurso deles é que, de fato, a solução que eles propõem não é para agora. É uma solução de médio e longo prazo. Se for da maneira como eles colocam, ainda assim, né, bacana. O que não pode acontecer são os arroubos, os exageros. Me parece também que isso está sendo revisto. Então, voltando a Vila Kennedy, né, algo que chegou na mídia e gerou muita discussão. Vocês, como muitos, imagino que a maioria aqui, alunos de direito, é cabível a autoridade exigir que um cidadão pegue a sua identidade e que seja tirada uma foto para sarquear? É cabível isso? Porque, olha só, quando a gente pensa em direito penal, em direito público de um modo geral, a gente tem que pensar em direito penal, direito administrativo e pensar que a gente está tratando de um direito que vai regulamentar intervenções do poder público. E a regra geral é: o Estado, os atos administrativos, de um modo geral, só podem ocorrer baseados em lei. A gente vê muito em redes sociais, muita gente fala, olha, quem não deve não teme. Qual o problema? Eu não devo nada, se vier uma autoridade pedir para eu tirar foto com a identidade, eu tiro. Tá bom, lógico, eu também. Eu quero ajudar, eu quero fazer a minha parte, eu quero contribuir. Concordo, legal. Mas se o sujeito se negar? São pessoas que estão ali, que às vezes já teve alguma passagem, já há 5, 10 anos, tem problema com alimentos, está devendo alimentos, ele não sabe para que vai ser aquilo. E ele chega e fala, não, eu prefiro não. Educado, rapaz, prefiro não. E aí, a autoridade que está ali, o militar, um jovem de 19 anos, não fez direito, teve a sua instrução ali, né, ele vai fazer o quê? Aí poderia configurar crime de desobediência. Aí leva ele para a delegacia e ele é autuado por crime de desobediência. Só que para que haja crime de desobediência, eu tenho que me negar a uma ordem lícita. Essa ordem, para que o sujeito tire a foto ali, é lícita? Essa é a questão. Não é se, mas o cara podia ajudar. Não, poder todo mundo pode. A questão não é essa. E aí, lá no Código de Processo Penal, porque essa intervenção falava, não, mas não é uma identificação, é só para permitir o sarqueamento, que na verdade é para verificar se tem algum mandado contra o cara e tal. Mas o Código de Processo Penal diz que essa seria uma possibilidade, algo muito mais próximo, de uma revista pessoal. E essa revista pessoal, ela só é admitida diante de fundada suspeita. A lei ela não explica muito bem o que é isso. Mas ainda que ela não explique muito bem o que é isso, mesmo com o senso comum, fundada suspeita, trata-se de algum comportamento que exterioriza, tá, um risco à sociedade, ou ao menos um sintoma, uma pista de que ele acabou de praticar um crime, é um suspeito. Então imagina um carro que passa com um buraco de bala, ou teve um assalto não sei aonde, que o cara não pegou a placa, mas falou que a marca tal, cor tal, aí passa o carro, eu paro. Teve um assalto ali que me deram a descrição de alguém que parece aquele cara ali, aí eu vou parar. Isso eu tenho que ter uma suspeita fundada.
e não algo aleatório, como foi. Então, a meu ver, se o sujeito chega educadamente, me desculpa, seu policial, mas eu prefiro não. O policial, dentro de um Estado democrático de direito, deve ser, sim, cidadão, entendo perfeitamente. Muito obrigado pela sua atenção. Isso no mundo ideal, né? Isso no mundo ideal. Mas perceberam a distância que estamos entre... Ô, sem vergonha. Tá maluco? Tu tá maluco? Aí, tu vai tirar foto e sorrindo. Então, perceba como é algo tão pequeno, né? Mas gera tamanha distância entre uma prática e a Constituição e a lei. Tá? Porque nós tivemos essa passagem, que acaba gerando muita discussão. Creio eu que os militares aprenderam a lição, porque me parece que, embora, mesmo com todas essas críticas que os militares vêm sofrendo pela omissão, acho que a maior cautela deles é não gerar nenhum impacto que venha macular a própria imagem já tão desgastada pelo passado recente. Então, eu acho que com todas as críticas que sofreram, vejo que não deve se repetir. Vamos ver. Bom, e aí, esse final de semana, domingo, tivemos, né, o primeiro óbito, o primeiro caso de um cidadão que veio a ser, não vou falar executado, mas veio a ser atingido com resultado de óbito por militar durante a intervenção, que foi no caso ali em Magalhães Bastos. Tá? E aí veja só, o que às vezes é um fato e às vezes como que pode ser o discurso. Né? Era um jovem que estava de moto, né, passando ali por uma região militar, foi dada a ordem para que ele parasse, uma blitz, ele não parou e o militar ali disparou e levou a óbito. Aí vamos ter os dois lados. Né? A mãe fala que ele tinha problema de audição. Tinha problema de audição, é isso. E aí mandaram parar e ele não parou. E nem por isso que deveriam atirar nele. Não, tudo bem, ele não tinha habilitação, mas a moto é de um amigo, e o fato dele não ter habilitação também não é motivo para ele ser alvejado e ser morto. Ele tinha 2 passagens também na polícia. Porque o discurso é esse. Quando é levado o fato, é claro que quem está do lado de lá, quem efetua a instituição, vai se defender. E aí, por acaso, o sujeito alvejado, ele não parou, era negro, não tinha habilitação e tinha passagem da polícia. As quais relacionadas ao desafurto e ele já tinha até cumprido pena. Não tinha nem mandado de prisão contra ele. Mas são elementos que vão ajudar aqui a diminuir a vítima. É meio que você acaba para você tentar transferir a culpa para ela, a fim então de você aliviar a responsabilidade da autoridade. Bom, numa região militar, um sujeito à noite que passa batido e fura blitz, gera suspeita? Sim, gera uma suspeita. Por outro lado, o militar ali poderia efetuar o disparo? Não, não poderia. Mais uma vez, a autoridade só pode agir conforme a lei. E a lei, ela veda o disparo de arma de fogo, inclusive de militar, salvo em legítima defesa. Quando há, de fato, uma agressão atual ou iminente. E aí surge a necessidade de se repelir àquela agressão injusta. Existem casos de erro de tipo essencial, aquela discriminante putativa, legítima defesa putativa, como já tivemos casos aqui no Rio de Janeiro, do cara na moto, aí vem um garupa com um macaco hidráulico. Teve um outro caso de um rapaz que estava com um cão de descarga, e aí o policial à noite estava naquela adrenalina. Você até entende. Mas é um rapaz sozinho na moto que fura a blitz, ele só está querendo o quê? Se evadir. Então, diferente do que a gente vê em filme americano, se tem um suspeito, digamos, olha só, o cara pode ser até mesmo um criminoso. Ele acabou de furtar. Ele está em fuga. Digamos até que eu tenho mandado de prisão. O policial ele pode chegar e falar: parado aí, senão eu atiro. E dar um tirinho, cara, é bom. Na perna do meliante. Pode. Se a gente for pensar em filme americano, deve, né? O cara começa a largar o dedo. Não
Pode. Né? Então, o que alguns chegariam, se cair numa questão objetiva, seria um estrito cumprimento do dever legal. Tá? Só que não é dever da autoridade policial atirar, matar, lesionar, quem quer que seja, salvo em legítima defesa. E veja, essa não é uma posição minha, só estou colocando o que é colocado na lei. Ok? E deixa eu ver, tinha até anotado aqui, depois eu vejo, tem até uma lei específica que regulamenta essa intervenção dos militares, depois eu passo para você. Mas, enfim, e aí o que acontece? Esse rapaz que efetuou o disparo, ele está sofrendo uma pressão, né, há uma responsabilidade ali muito grande, no sentido de que, meu irmão, ninguém passa. Se mandar parar, tem que parar, porque a bandidagem está correndo solta, e a gente já ouviu falar que eles vão matar militar, não sei o quê. Há uma adrenalina ali que pode fundamentar determinados arroubos, determinadas medidas e ações impensadas? Pode acontecer. Mas, como a gente está falando de um representante do Estado, ainda que eu consiga até entender um garoto que está fardado com um fuzil, tem 18 anos, não teve o treinamento devido, a gente sabe como é que é, né? Que ele possa naquele momento ter agido mal, sim, mas a gente está falando de uma responsabilidade do Estado. Então, vai caber uma responsabilidade por parte do Estado? Sem dúvida nenhuma. Porque mesmo que o garoto não tenha habilitação, enfim, ali os militares, o poder público, tem outros meios para intervir ali. Joga o jacaré, tem aquele negócio de ferro, que é o jacaré, que fica um lá na frente, para jogar, para furar o pneu da moto do carro e fazer a intervenção devida. Existem outros meios menos lesivos para reduzir danos, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Tá certo? Então, foi o primeiro caso, e aí, é lógico, não podemos pegar esse caso para macular a intervenção como um todo, porque foi um caso isolado. E numa situação que poderia ocorrer fora da intervenção, porque foi em Magalhães Baixo, que é onde tem a vila militar. Só que o cara deu azar de ser no meio da intervenção, e isso vai ser usado exatamente para tentar retirar ali, né, a legitimidade da intervenção. Ok? Muito bem. Outro ponto, e até depois o professor já pode colocar, que foi aquela questão dos 159 presos, né, lá na festa que teve lá em Santa Cruz. E me parece que tinha um mandado de prisão, sabia-se que ia ter milicianos ali, né? Depois o coloca lá. Até uma dúvida, você já está batendo continência lá e tal? Tudo bem. Daí, o que acontece? E aí a gente percebe o que a gente estava falando ao longo de hoje. Há uma cobrança muito forte, cobrança por números. E ainda mais se o discurso é de inteligência, de amparo às outras forças policiais, então nós precisamos dar números. E hoje um dos grandes problemas que a gente enfrenta é a milícia. Tá? É a milícia. E já há um bom tempo, mas ela vem crescendo, vem querendo ganhar espaço. Ela perdeu a natureza que ela tinha, tá bom? E aí acabou propiciando, levando a criação lá do artigo 288A, que eu até questiono muito por conta do princípio da legalidade, porque se a gente for pensar efetivamente o que é milícia, já se perdeu completamente. Porque a milícia é o quê? É toda atividade policialesca sem o amparo do Estado, sem um amparo, tá, que legitime aquela atividade. Por exemplo, era a milícia chamada mineira, lá no Rio das Pedras. Eram policiais, o pessoal dali queria enxotar os traficantes dali. Legal. A partir do momento que começa a se extorquir, a se cobrar de comerciante, tá, para que o negócio continue íntegro, isso realmente é máfia, isso é extorsão, isso é outro tipo de delito. E aí a coisa vai crescendo, já estão cobrando de moradores, já estão cobrando para, se o cara quiser parar a moto, parar o carro aqui, e aí a coisa vai crescendo, e ele vai ganhando espaço. E aí começa a espaço que era do tráfico, e aí você começa a ter esses embates. Então há necessidade de uma intervenção severa sobre isso? Sem dúvida nenhuma. Tá? Minha esposa ela é dentista, e inclusive a milícia já bateu lá no consultório, então depois a gente tem que conversar. Entendeu? Bom, daí
É muito complicado, porque antigamente ficava restrito a determinadas localidades. Agora não, né? Então ela está crescendo. E aí você teve toda essa exigência por números de dados que findou nessa operação. Quando a polícia chegou lá, nessa festa, foi recebida a tiros e tudo mais, e a partir do momento que se entra, todo mundo larga, não fui eu, não fui eu, não fui eu, e eu até entendo que é difícil você separar quem atirou, quem não atirou, quem não é, mas havia um número X de mandados de prisão. Mas, na dúvida, leva-se 159. Né? E acabou que, ao final, né, de um bom tempo, 137 foram soltos. Então, mais ou menos uns 17 dias ficaram presos. E aí, ao todo, no final, 137 verificou-se que realmente não tinha relação, ou mesmo que tem, isso vai ser investigado depois, não se fundamentava a prisão ali. Então, me parece que nessa intervenção militar, esse foi mais uma experiência, tá? De que me parece que os militares vão tentar evitar, porque isso acaba maculando em demasia essa imagem deles que já está desgastada. Então, parece que eles estão preferindo errar pela omissão do que pelo excesso. Então, eles estão realizando operações mais simples, mais cautelosas. Agora, se isso vai gerar algum efeito contundente, e aí porque o tempo está correndo, 31 de dezembro, daqui a pouco a gente está lá. Ou se tudo isso foi apenas para inglês ver, também outra coisa que eles questionam muito, a falta de verbas. Então, tinha sido orçado, tá, que era necessário 3 bilhões. Não conseguiu, 3 bilhões, está difícil, está ruim, não conseguiu 1 bilhão. Só que até agora também ainda está preso, ainda não foi liberado esse 1 bilhão. Então, se antes você já não tem dinheiro para pagar funcionário público aqui no Rio de Janeiro, porque parte é ter essa ajuda, e a União também passando por problemas. Então, a saúde, a educação, universidade, investimento à pesquisa, tudo precário. Então, ainda tem que arrumar dinheiro. Como que a intervenção vai conseguir logística para locomoção, alimentação da tropa, munição, tudo acaba sendo muito mais precário. Se eu sei que ia ser precário e que, na verdade, não ia ter como surtir o efeito desejado porque não temos dinheiro, aí só hoje não dá. Mas ao final desse ano, se de fato é isso, a conclusão que vai se chegar, e é aquela que foi cantada lá do início daqueles olhares mais críticos, é que sim, foi tudo para inglês ver. Então, se realmente, o dinheiro vai ser necessário é esse, mas também não tem. Vai ficando por lá e vai dando o teu jeito. E aí daqui a um ano a gente percebe que não mudou muita coisa, então realmente essa intervenção ela foi uma medida simbólica para dar uma satisfação à sociedade, o que acabou também não funcionando, porque criou uma expectativa de todos nós de que algo seria feito e não foi, certo? Então o tiro acaba saindo pela culatra, mas e aí veja que quem fala é uma pessoa muito crítica, mas que torce muito para que as coisas ocorram e ocorram bem. No momento, eu acho que ainda não é o ideal para termos grandes expectativas para um resultado, uma solução de imediato. Então, a situação de crise que a gente enfrenta não vai ser resolvida de agora. Embora a gente ouça, em razão da insatisfação, do medo, da insegurança, a gente quer uma resposta. Esse medo ele faz com que, inclusive, venhamos a admitir e aceitar respostas muito mais, assim, truculentas do que a lei e a Constituição admitiria. Então, quem aqui nunca falou ou nunca ouviu de que numa intervenção policial ou militar, foram 20 mortos, foi pouco. Ou menos 20. É claro que o que está se falando, e os críticos de plantão, e a gente vê charges um pouco equivocadas, não é que, então o militar vai subir na comunidade, vem um traficante com um fuzil, e ele vai ter que esperar tomar um tiro para poder fazer alguma coisa? Óbvio que não. Como eu falei aqui, é cabível e possível que um militar, que um policial, ele intervenha e haja confronto, sem dúvida, mas desde que os requisitos da legítima defesa estejam presentes. Quais são os requisitos?
que o sujeito esteja diante de uma agressão atual e iminente e injusta, desde que usando moderadamente os meios necessários. Num confronto, essa coisa do necessário é meio complicado, mas não preciso tomar o primeiro tiro. A agressão ela pode ser atual ou iminente. Então, se eu tenho um sujeito, ainda que não tenha efetuado o disparo, mas verifique-se que está apontando para outros colegas de farda, isso permite que eu me antecipe e dispare para evitar que ele faça o disparo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, o que se questiona não é a questão do policial que vai lá cumprir o seu dever e aí, e digo mais, né, está ali meio que de bucha todos os problemas sociais que acabam refletindo no problema da criminalidade em razão da omissão do Estado e que todos nós acaba colocando na conta da segurança pública, faz com que o policial que suba, ele é bucha. Ele vai ali, ele sabe que não vai resolver e não vai resolver, ele vai apagar incêndio. Porque para cada traficante que ele venha prender ou matar, eu tenho uma fila enorme ali esperando vagar o lugar. Então é uma ingenuidade pensar nisso. Não dá para pensar em segurança pública só com polícia. Então, ainda mais nós como operadores do direito, temos que ter muita cautela com esse discurso punitivista, tá? Que só vai fazer com que se fragilize cada vez mais, tá, os princípios e as normas necessárias no Estado Democrático de Direito. A partir do momento que eu comece a permitir, que é o que muita gente deseja, execuções, aí nós estamos permitindo e legitimando que o Estado ultrapasse os limites impostos pela Carta Constitucional e faça o que ele bem entende. Enquanto está na favela, está ótimo. Só que, morando no Rio de Janeiro, a favela é logo ali. A favela é logo ali. A gente está na Lapa. É logo ali. Então, enquanto está no outro, Vila Kennedy, Cidade de Deus, bando de safados sem vergonha. Outra questão, né, que estava se batalhando muito e para muita gente foi um entrave à intervenção, o mandado de busca e apreensão coletivo, que era muito comum há mais de 10 anos aqui no Rio de Janeiro. O STF negou e aí chegou a ter essa requisição de quê? O mandado de busca e apreensão permite a entrada em qualquer casa, qualquer barraco da Cidade de Deus. Eu não preciso individualizar. Isso ajudaria muito a polícia? Muito. Né? Pode. Porque eu não sei cadê o bandido, ele vai se intocar em qualquer lugar. Por outro lado, a Constituição define o domicílio como um asilo inviolável. Na Constituição. E aí? E aí eu chego, Constituição, ninguém está vendo. Vai lá, vai resolver nossos problemas. Tá bom, tá. Então, se vai permitir o mandado de busca e apreensão lá na Cidade de Deus, então que se permita também no condomínio de Santa Mônica, na Barra da Tijuca. Porque ali também tem tráfico, ali também tem bandido. Por que, então, só em determinadas localidades e não em outras? Porque eu posso sacrificar garantias para aquela comunidade que nós definimos, né, como perigosas. São classes, são comunidades de risco. Então, lá é necessário que se admita um controle um pouco mais severo. Nós não, nós somos pessoas de bem, não tem problema algum. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Porque o que eu coloco para os meus alunos, dá para ser diferente? Dá para ter execuções, mandado de busca e apreensão coletivo, dá. O problema é que nós escolhemos por viver num Estado democrático de direito. Nós optamos por isso em determinado momento histórico. Dá para ser diferente? Dá. Você rasgar a Constituição, aí dá um tacape para cada um, voltamos à sociedade primitiva, pronto, cada um dá teu jeito, cada um faz o que quer. Então, aí, legal, beleza. Só não dá se, enquanto nós estivermos vivendo a égide desse modelo que preza exatamente por impor limites a esse poder punitivo do Estado. Porque o Estado ele possui o monopólio da violência. Tá? Salvo no caso de legítima defesa, é ele que pode intervir em nossas vidas e nossa liberdade. Se eu não imponho limites a ele, nós vamos ter um Estado totalitário. Como, pegando os livros de história, a ditadura militar. O Estado pode entrar na sua casa, você é um suspeito,
vai te levar, ou vai levar teu irmão, seu pai, você nunca mais vai ver na vida, mas tudo em nome do bem das nossas criancinhas, em nome da lei e da ordem, né? De que é um slogan, né, que cola muito bem. Mas aí, dentro de uma análise criminológica, já há muito tempo se questiona que lei é essa e ordem para quem? Quem vive a ordem? Então, na verdade, eu quero que seja respeitada a lei, mas a minha. Lá na comunidade não precisa muito não, porque eu quero impor um controle a eles, porque eles é que oferecem um risco, e aí isso acaba fazendo com que não tenhamos uma visão mais ampla do problema, tá ok? Meus amigos, foi o que eu tinha para contribuir aí na tarde de hoje, tá? Mais uma vez eu quero agradecer, e depois a gente vai também estar abertos aí a perguntas, a questões, tá bom? Muito obrigado aí. Valeu. Passar a palavra agora para o professor Rochester, delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro, que já estava aqui nervoso, doido para falar, porque eu conheço, estava aqui querendo falar, então o microfone é todo seu. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer, antes de agradecer, primeiro desculpas pela indelicadeza de ter atendido o telefone aqui na mesa, etc., mas eu fui informado de um flagrante agora na delegacia, então vocês me perdoem, mas eu tive que pegar as informações e orientar lá o policial para iniciar o auto-prisão em flagrante até eu chegar. Mas eu pedi para eles esperarem porque eu vou falar algumas coisinhas aqui, são 2 horas, mas é pouca coisa, né? É rapidinho, vai passar rápido. E depois disso, dessa brincadeira, eu agradeço aí a professora Ana Paula, ao professor Luciano, muito tempo que a gente não se fala pessoalmente, né? Só no Zap Zap. Bom, fala desse assunto, ele é muito bem tocado pelo professor Luciano, fica até... Na verdade, ele basicamente esgotou tudo, ficou faltando basicamente nada para eu falar, né? Então, depois de falar da fala do professor Luciano, fica mais difícil a gente complementar algo que já não vai ser novidade para vocês. Mas, de qualquer maneira, eu tive muito receio, né, da intervenção federal a respeito de como seria o modus operandi disso tudo, como isso seria instalado, né, no Rio de Janeiro. Porque nós temos temas interdisciplinares aí, nós não temos só o penal, o processo penal, nós temos mais do que tudo, sob o aspecto da ciência política, que poder é esse que seria instalado, né? Nós temos a intervenção federal na Constituição, na verdade a Constituição prevê hipóteses de excepcionalidade, né, de situações excepcionais, situações de extralegalidade, que não é só a intervenção federal, mas também nós temos o estado de defesa, o estado de sítio, que seriam situações mais graves ainda de intervenção na política, né? Se fala muito, a população está muito descrente do que é a democracia, está muito descrente nas instituições democráticas. Nós temos pesquisas a respeito disso, nós que eu digo, os órgãos de pesquisa do Brasil, já realizaram um levantamento em que aproximadamente 65% da população ela não acredita na democracia. Isso, passar essas informações sem uma contextualização é muito perigoso, porque dá a entender que se eu não acredito na democracia, então eu prefiro uma opção política mais severa, mais gravosa. Então passa uma mensagem de encorajamento às pessoas, de que se deveria levantar mesmo as armas para enfrentarmos com as próprias mãos a criminalidade, já que as instituições elas se mostram inoperantes, né? Elas se mostram incapazes de fazer isso. E associado isso tudo à falta de compromisso da mídia, desculpem os jornalistas que estiverem presentes, não estou falando da atividade dos jornalistas especificamente, mas das empresas que determinam que informações são passadas ou não, não é? E essas pautas que, no fundo, buscam somente informações, a difusão de informações que melhorem a sua audiência para que seus contratos de publicidade milionários possam ter cada vez mais valor, precisam também ser questionadas. Então, associadas a esse movimento político
que é mais do que informativo, mas político das empresas de informação, faz com que nós tenhamos um certo encorajamento das pessoas a se simpatizarem com movimentos políticos mais rigorosos, mais radicais, né? E aí ganha espaço movimentos políticos que são a favor do tiro, porrada e bomba, desculpa a expressão. Mas é essa, né, a sensação que nós temos. Nós todos temos essa sensação. Então, a mídia, ela explora o medo, ela explora a cólera, a raiva, o ódio, o vitimismo. Explora isso. E eu não estou falando isso da boca para fora, não. Se vocês quiserem, vocês podem ler 2 autores que vão confirmar isso que eu estou falando, porque isso não é à toa. Isto é planejado. Tá? Esses 2 autores importantes, que é o Luc Ferry, né, L-U-C, Luc Ferry, ele tem um livro chamado Inovações Destruidoras, um livro amarelo. Você tem o Pierre Bourdieu, fala sobre a televisão. Esses, de repente, vocês conhecem mais. Todos eles falam dos efeitos da informação sobre a população. Associado a uma população que vem cada vez mais tendo problemas na área da educação, e aí Max Weber nos deixa uma lição de há muito tempo, sociólogo, dizendo que o homem que não tem educação, que não é instruído, ele perde a sua autonomia. Então, se eu tenho uma massa de pessoas com, óbvio que menos do que outrora, mas muito aquém do ideal ainda, de pessoas que elas não possuem acesso à educação de forma ordenada, né, de forma técnica, científica. Hoje todo mundo tem acesso à internet. Na internet você encontra todo o lixo possível. Né? Fora a Deep Web, que aqueles que querem navegar em águas mais profundas também terão mais acesso a um lixo mais perigoso ainda. Esse é tóxico, lixo tóxico. Né? E você se contamina e contamina todos que estão ao seu redor. Então, essa falta de acesso faz com que essas pessoas sejam facilmente manipuladas pela informação. Porque elas não têm que tipo de autonomia? Senso crítico. Elas não sabem filtrar aquela informação. Elas não têm conhecimento histórico do que é um país numa ditadura, num regime totalitário, como o professor Luciano falou, num regime autoritário, como nós já passamos. A América Latina inteira passou por um regime de transição de um sistema autoritário para um regime democrático. Desde o golpe militar, em 64, até 85, que em 85 começa o processo de redemocratização no Brasil, e formalmente instalado com a Constituição de 88. Mas essas informações... essas transições não aconteceram só na América Latina. Na América Latina foi de forma tardia. Isso aconteceu na Europa antes da América Latina. Aliás, na América Latina, muita coisa que acontece aqui é influência da Europa. Tá? Daí o Nelson Rodrigues lançar a célebre afirmativa que nós temos problema de síndrome do vira-lata, né? De que tudo nos outros é melhor. E nós não somos capazes de construir uma sociedade por pernas próprias. Bom, tirando essa crítica ácida que ele gosta de fazer, né? Mas nós, da população, inclusive eu, também quero instituições fortes, efetivamente democráticas. Então me parece, finalizando esse primeiro raciocínio, de que estamos com um sentimento de que a resposta à criminalidade tem que se dar violência. Tá bom? Então, quando a gente não vê uma resposta a essa altura, a gente se sente frustrado. Primeiro, eu acho que a intervenção não está funcionando direito, porque eu estou vendo pouca gente morrendo. Não é isso? Tem a operação, prenderam 2. Ih, que porcaria de operação, intervenção. Não estou vendo nada, não estou vendo ninguém, isso aqui. Todo dia, vocês não têm noção, todo dia eu vejo, pelo menos na região que eu sou, na área de Niterói, né, que eu atuo, tá?
todo dia tem uns 10, 15 presos. É todo dia, gente. Sabe? E o Brasil ocupa o 3º lugar de população carcerária no mundo. O Brasil tem hoje uns 820, 835, 40, os números vão aumentando cada vez mais, de pessoas presas. Ela perde somente para a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos é imbatível, né? Ele tem 2.700.000 presos. Aqui, 800 e pouco. 40% mais ou menos são provisórios, nem foram condenados ainda. Então, como é que nós não prendemos? Uma razão muito simples. Nós prendemos mal. Nós prendemos a massa desapropriada e despossuída, usando aí, para não parecer esquerdista, mas usando a expressão do Marx, né? Dos desapropriados e despossuídos, que são aqueles que são desprovidos da propriedade privada. Ou seja, a elite que está no poder, que estão nos meios... Ou não, você acha que tem pobre lá na Rede Globo? Tem fudido lá, que está mandando na Rede Globo. Na Record, na SBT. Essas pessoas moram aonde? Né? A quem interessa, por exemplo, uma UPP, onde eu coloco um cinturão de polícia na comunidade e não entra, na mesma velocidade, na mesma quantidade, serviços públicos de saúde, educação e segurança, como o professor, de forma excepcional, o professor Luciano colocou. A falência da UPP se dá, óbvio, por isso. Em qualquer lugar do mundo em que você atua na segurança pública não é sinônimo de política criminal. A gente coloca aqui a segurança pública como sinônimo de política criminal. Falamos em segurança pública, sinônimo polícia. Aí agora inclui-se Forças Armadas. Segurança pública é política pública de melhor qualidade de vida para aumentar o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e diminuir, né, o índice de desigualdade social. Para isso servem as políticas públicas, para eu melhorar a qualidade de vida daquela pessoa que me elege, né, ela confia em mim para que eu tome decisões, que eu coloque em prumo aquela sociedade que está em situação de desigualdade ou com diversos problemas, para colocá-la numa situação de harmonia. E com isso, como efeito colateral, eu vou enfrentar a criminalidade, diminuir a criminalidade também. Mas, juntamente com isso, eu enfrento a criminalidade. Mas qual criminalidade? Não só a comum, que é essa aí da rua, que você encontra o cracudo na esquina, mas a criminalidade que está aqui, ó, por detrás das redes sociais, por detrás das contas bancárias, que é a criminalidade de colarinho branco. Né? São os vagabundos de terno. Né? São os vagabundos de terno que ocupam o parlamento, né? Os vagabundos que ocupam o poder executivo, os vagabundos que ocupam todas as instituições do Ministério Público, da magistratura. E da polícia entra no poder executivo, né? Poder executivo. São essa banda podre que ocupa essas instituições que precisam ser atingidas. Mas o que elas fizeram para não ser atingidas? Porque não são burros, né? Lembra que eu falei do Max Weber? Eles têm autonomia para pensar e senso crítico. Quando eles criaram as leis, eles criaram uns escudos para não serem atingidos. Os escudos se chamam foros por prerrogativa. Se chamam imunidades. A pessoa está ali na esquina, dá um tiro na cabeça de um cara que discutiu na esquina, mas é um juiz. Ah, opa, então tem que ser investigado pelos juízes, porque ele é o Brahma. O outro que morreu é Dalit. Né? O Dalit, ele tem um tratamento diferenciado. Se for, qualquer um de nós, até eu que sou da polícia, se fizer essa besteira ali na esquina, investigado como qualquer pessoa. Não tem esse privilégio, não. Tá? E aí gostamos muito de fazer comparativos com outros países, como os Estados Unidos. Que a polícia lá tem que ser assim, tem que ser assado, pá, tem que ser igual aqui. Mas lá, um presidente da República é investigado pela polícia. Comum.
Óbvio que tem existe um critério também lá, um protocolo. É na polícia, mas é o chefe dos policiais, é o mais velho, é o mais experiente. Mas é a polícia que investiga. Não é tribunal, não é porcaria nenhuma disso. Tem que pedir autorização a ninguém. Aqui, se eu me deparar com um vagabundo desse, de terno, com foro prerrogativa, eu tenho que parar a investigação e pedir bênção ao tribunal, né? Benção, ministro Gilmar. Benção para eu poder investigar esse cidadão aqui. Ou você acha que eu vou levar isso debaixo do braço da Brasília? Não, você vai por malote. Se eu quiser interceptar aquele telefone, já era. Que até chegar a Brasília, a autorização ser feita e voltar, já acabou a porcaria da minha investigação. Já era. Fora o sigilo que foi também para casa daquele lugar que vocês conhecem. Né? Que foram os portugueses que inventaram essa palavra. Não sei se vocês sabem, né? Nos navios, quando eu queria castigar alguém, botava na casinha que tinha lá em cima, no mastro. E aí chamava, vai para casa. E aí botava ele lá em cima, para ser castigado. Vento, sol. Daí vem essa palavra. Não tem nada a ver com essa mente podre que vocês estão pensando aí. Nada a ver com isso. Entendeu? Então você botava isso lá, eu vou pedir lá para o Gilmar Mendes a autorização para investigar um deputado federal. Quando isso voltar, já era. Pode não autorizar também, ainda corre esse risco. Né? Ainda corre esse risco. Mas suponhamos que autorize. Né? Já era a investigação. Investigação é resposta rápida. É levantamento na hora das informações, dos dados. Os dados, principalmente hoje pela internet, são voláteis. Se apagam com facilidade. No Brasil, então, temos esse problema, tá? Que é uma casta de funcionários que são protegidos pelas normas que dificultam absurdamente a investigação da criminalidade praticada por eles. Então, voltando aqui à nossa intervenção, a intervenção precisava, ela na verdade, que precisa correr, é uma intervenção na educação, uma intervenção na área dos esportes, da cultura, né, da saúde. É aí que a gente precisava de uma intervenção. Desculpa, de vidro? Não. A gente precisava de uma intervenção. Porque na segurança também poderia precisar de intervenção. A intervenção na nossa segurança ela vai funcionar da seguinte maneira. Como se nós tivéssemos uma grande casa, um condomínio, em que eu tenho diversos funcionários. Né? Condomínio, tem diversos funcionários, tem um síndico. Esse síndico é um incompetente. Ele deixa o faxineiro ficar na portaria, o porteiro consertar o elevador, uma zona. Ou seja, o nome disso se chama incompetência e amadorismo. Não capacito nenhuma dessas pessoas para exercer a função delas. E aí vem o interventor, né? Tira esse incompetente daí, né? Tem país que até chamaram mãozão, né? Tem um exemplo que aconteceu na França, parecido, que era um mãozão que governava. Aí tiraram o mãozão, porque... E botaram o interventor. Aí, esse interventor, ele vai chegar ali para fazer o papel do síndico, competente. Ele vai chegar lá, vamos colocar o porteiro na portaria, vamos colocar o zelador para poder fazer a função que tem que fazer, o faxineiro, vamos contratar a empresa competente para lidar com o elevador, vamos contratar uma empresa competente para falar da bomba da caixa d'água e não ficar fazendo gambiarra. Porque até hoje, no Brasil, a segurança pública é uma grande gambiarra. Ninguém se debruça para se identificar de forma efetiva, nenhum político, tá? Porque as instituições, as academias, as universidades, elas têm trabalho sobre essas coisas. Sobre qual a causa da criminalidade. Então, nós precisamos combater a causa da criminalidade, não as consequências. Então, a intervenção federal, ela, num determinado momento, na minha visão, ela acabou sendo necessária porque se permitiu que o país, né, e o estado do Rio, principalmente, chegasse a um estado de calamidade que só situações emergenciais seriam capazes de tentar arrumar alguma coisa, como, por exemplo, o dinheiro. Como é que eu trago dinheiro para cá se não tem dinheiro, se quebrou? Se o empréstimo já foi feito ou não foi suficiente? Tem uma saída jurídica, a intervenção federal.
que aí eu consigo decretos complementares, etc. Aí o professor específico dessa matéria vai saber falar melhor. E aí eu consigo levar dinheiro para lá, para poder arrumar a casa. Como é que eu coloco o zelador, o faxineiro competente se aquele está viciado? Demito e contrato um outro melhor. Então é assim que se faz. Deveria fazer nas nossas instituições. Botar na rua os corruptos, né? Valorizar atividades públicas, senão a gente opta por um Estado que intervém o menor possível e privatiza logo tudo. Então, né? Porque se nós quisermos que as funções públicas sejam feitas por entes públicos, a gente precisa valorizar a função dessas pessoas. Então nós temos a polícia como hoje totalmente desvalorizada, sem recursos decentes para trabalhar. Eu peço uma perícia de local, o perito usa o material próprio em algumas situações. Está lá no laudo, diversos laudos periciais. O material utilizado aqui foram por recursos próprios. Tá? Hoje em dia, você tem o mínimo do mínimo. Por exemplo, na minha delegacia eu tinha que ter 43 funcionários, eu tenho 27. Dá para você ter uma ideia. Então, tem problema de efetivo? Tem problema de efetivo. Isso contribui para o enfrentamento ruim? Sim, contribui. Mas o que é de mais ruim que nós temos? Uma legislação ruim. Nós temos uma legislação de porcaria, feita por porcarias que estão no parlamento, que não tem assessoria decente para saber como elaborar uma lei. Atualmente, a qualidade de nossas leis está tão ruim, mas tão ruim, que até as expressões jurídicas são erradas, são trocadas na legislação. Ultimamente, as legislações têm vindo assim, o delegado irá requisitar o juiz. Porra! Desculpa, que acabo... Porra! Tá gravando, né? É complicado. Como é que eu vou requisitar o juiz uma medida que é da atribuição dele porque está sob a reserva da jurisdição? Isso não é requisição, isso é uma representação. No enfrentamento ao tráfico de pessoas, está escrito lá no 13 do CPP novo, o artigo 13A e 13B, que o delegado irá requisitar ao juiz uma medida cautelar. Se em 12 horas ele não der, ele vai lá e requisita a operadora. Pô, tá de sacanagem, né? Tem que esperar 12 horas, velho, para o juiz se pronunciar. E aí é tráfico de pessoa. Se bobear, a pessoa está para desembarcar ou em algum lugar e eu preciso das informações do telefone para saber que antena aquele telefone bate da vítima, para saber se eu consigo identificar a localização. Eu tenho que esperar 12 horas. Pô, na boa, velho. Não dá para você discutir com o nosso legislador, não. Não dá. Não dá. Ainda bem que nessas mesas não sentam legisladores. Que eu ia me retirar, eu não ia ter como falar disso, assim, eu ia me sentir constrangido, a não ser que, tipo, a porrada pudesse comer na mesa, né? Eu ia falar mesmo, ia vir pra cima e ia, né, o bicho ia esquentar. Eu ia chamar o Luciano é foda, o Luciano ia enfiar a porrada nele, ia me defender. Porra. Black Belt, porra. Então, bem, então, pra gente ter um ponto, né, sobre o que estamos discutindo de intervenção federal. Não, a gente depois que o Luciano, se o Luciano não desse conta, aí você iria, né, com o seu charme, você ia quebrar de outra maneira. E aí, o que acontece com a intervenção que a gente está falando aqui? Ultrapassada essas críticas todas, por que a intervenção aconteceu? Porque deixaram o leite derramar, pô. Por isso que aconteceu. E precisava, se eu sou um síndico, não sou competente, deixo tudo ficar ruim. Uma hora, aquelas pessoas, os condôminos, elas vão berrar, vão pedir uma intervenção, vai vir alguém, vai botar o pé na porta do síndico, vai dar um pé na bunda dele e vai assumir aquilo ali, pô. Porque é uma questão de sobrevivência. E aí entramos no estado de natureza, como o professor Luciano falou, né? Estado de natureza robesiano puro. Né? Estamos voltando ao primitivismo de resolver os problemas com as próprias mãos, quando você não tem um Estado presente e que consiga lhe dar qualidade de vida. Você vai sobreviver, você vai querer sobreviver. E eu te pergunto, que parte dessa criminalidade aí será que não está nessa situação querendo sobreviver?
E aí? Ah, estão usando do método ruim, né? Estão lá assaltando. Beleza, mas será que eles já não estão colocados numa condição já de estado natureza? Precisamos de ter essas informações na cabeça para saber se quem a gente vota tem a mentalidade de saber dar qualidade de vida para a gente. Porque se formos votar sempre naqueles caras que vêm dizendo vou melhorar isso, melhorar aquilo, sem proposta concreta nenhuma, não serve para nada, gente. Pelo amor de Deus, qualquer idiota senta numa câmera e lê que vai melhorar isso e aquilo. Qualquer débil mental faz isso. Então, que propostas concretas nós exigimos dos nossos políticos? Nós lemos as propostas deles que estão nos sites políticos deles. A gente acaba indo no oba-oba. Parcela dessa responsabilidade, infelizmente, é nossa. Tá? Eu vou fazer o papel aqui do Platão no mito da caverna. A gente está na caverna, vê as sombras. Alguém sai. Quando volta para explicar o que é, morre. Porque ninguém queria saber a verdade, queria continuar se iludindo com aquelas sombras bonitinhas que apareciam lá na caverna. Então, parcela dessa responsabilidade é nossa. O acesso aos cargos públicos é um lixo. Não entra ninguém por conta da vocação. As pessoas entram porque souberam fazer prova. Então eu vejo delegados, promotores, juízes, a bosta toda, tá? Querendo lá só fazer o seu café com leite e vazar. Não tem um compromisso com o bem comum. Não tem. É zero. Zero. E se mexer muito com a minha língua, eu dou nome. Mas eu não vou falar. Não vou falar. Mas, enfim, meus amigos. Está tudo uma porcaria. Você fala, pô, você é o cara mais pessimista do mundo. Não, não sou. Eu, inclusive, estava numa delegacia muito cômoda para mim. Aceitei o desafio de ir para uma delegacia que a criminalidade aumentou 8 vezes. No pior momento dela. Com metade dos funcionários que tinham que ter para tentar fazer diferença. Que não adianta ficar sentado reclamando. Você está entendendo? Então vamos tentar fazer diferença ali. Agora, dá para fazer alguma diferença? Você, mais outras pessoas que pensam igual a você, tudo bem, né? Você não está sozinho nisso. Também não é a maioria, mas não está sozinho. Mas é de pouquinho em pouquinho. Né? Pelo menos aquele caso que chegou na minha mão, ele né, vai ser um caso que será tratado, digamos, com humanidade. Seja pela vítima, que está buscando uma resposta e não tem, muitas das vezes. Seja pelo criminoso que chega ali e que é apontado como criminoso, mas eu vi muitas vezes, na hora de se descobrir a verdade, não ser o criminoso que apontaram ser. Tá? Recentemente, semana passada, um caso de estupro, só para você ter uma ideia, em que tudo indicava ser uma pessoa. Depois de investigando mais, não vou dar detalhes porque a investigação ainda está em andamento, se descobriu que tinha um outro suspeito. Mas não era o suspeito aparente, o principal. Né? Aí onde você quer chegar? Foi a imprensa na delegacia. Imagina se eu chego lá, não, tá aqui a foto dele, ó. Tá aqui a foto dele, principal suspeito, tô pedindo prisão daqui a pouco. Ainda falo que eu vou pedir prisão, né? Igual retardado, né? Falo o que eu vou fazer na investigação. Né? Vou pedir prisão, não sei o quê. E é isso aí, demos a resposta. Não é. Eu acredito, inclusive, que não seja esse, cara, o autor. Mas tudo aponta para ele. Tudo aponta. O exame de DNA vai sair semana que vem. Vamos ver se efetivamente o material colhido na vítima e colhido no suspeito, que se prontificou, você pode colher. À vontade, não sou eu. Isso já é bem característico de pessoas que realmente não tem nada a ver. Inclusive, eu estava acompanhado de advogado. O advogado, ele está com tanta convicção, ele está falando tanto que não é ele, ele tem tanta certeza que, quando ele falou que queria fornecer material, eu não orientei o contrário, né? Porque se realmente não for, essas evidências que estão caminhando para o lado dele vão ser excluídas. Eu falei assim, perfeitamente. Como é que é feito isso? Pô, é um cotonete, véio. Põe na língua aqui, a gente
Nada, não tem nenhum constrangimento. Quer dizer, só o fato de ser suspeito de um estupro é um constrangimento. E mais, hein? Para vocês ficarem bem estarrecidos com a história. Ele já tinha um outro envolvimento em outro estupro. E aí, quando se foi investigar o outro estupro, mesmo uma outra história que tinha nada a ver com essa, né, de violência, de conjunção carnal consentida, depois provada que a vítima, né, ela começou com um boato bobo, como uma coisa que tomou proporção, ela teve que assumir que realmente a coisa aconteceu, e aí depois foi feito, ela narrou uma situação, depois ficou comprovado que não era. Aí tu fica, porra, eu falei pra ele assim, amigo, tu vai ser acusado de estupro pela terceira vez, tu sabe, né? Porque tem alguma coisa grudada em você que quer te ver na cadeia por estupro. Não conseguiu a primeira, talvez não conseguiu a segunda, então espera a terceira, hein? Porque, pô, é muita coincidência, velho. Qualquer outra pessoa que não esteja com compromisso com a verdade aqui e queira agir de forma sodada, não tenha dúvidas que não ia nem perguntar se você quer que a iniciativa de coleta de material foi minha. Eu não teria nem pedido nada pra você, não. A prisão já falava que tem um histórico que é você mesmo e acabou, velho. Tá agarrado e 30 dias, eu ia prorrogar por mais 30, que é a praxe, tá? Ia ficar 60, depois ia ter denúncia, você ia ficar agarrado até você também fazer um registro de estupro. Ia ser assim. Tô falando sério, ia ser assim. Então é isso que falta, amigos. Falta compromisso de cada um de nós para que não hajam intervenções federais. Porque essa foi necessária. A única coisa que eu discordo é que a intervenção federal ela aquele cargo, ele é um cargo civil. Mas a Constituição autoriza, no 142, parágrafo 1º, se não me engano, inciso 2 ou 3, que o militar da ativa assuma cargo civil, desde que seja temporariamente, não seja eletivo. Então, está autorizado pela Constituição. O que se esperava era que os militares usassem mais de força bruta, e não estão fazendo isso. Estão agindo de forma cautelosa. Né? O Luciano falou, já está batendo continência? Eu falei assim, se eu tiver que fazer isso, eu vou preso. Tá? Aí, já tivemos reuniões, né, com o interventor, com toda a cúpula da segurança, e a primeira providência, ou não providência, foi de dizer para as instituições, a militar e a civil, de que eles continuariam funcionando exatamente com as atribuições e prerrogativas que lhes são conferidas pela Constituição, que em nenhum momento a intervenção federal vai intervir numa coisa ou outra. Se a Polícia Civil está aqui com uma investigação, está dizendo que o responsável é esse, tem que pedir mandado de prisão, então vamos fazer uma operação para viabilizar isso. Mas em nenhum momento o interventor vai pedir o inquérito, não, isso tem que ser feito assim. Isso não está acontecendo. Não há nenhuma afronta pelo interventor, pela intervenção, às instituições constitucionalmente instituídas. Não há nenhuma. Então, obviamente, que algumas verdades precisam ser ditas, porque a mídia distorce muita coisa, lamentavelmente. Tá? Não é possível você diminuir criminalidade com 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Não é possível. Sem uma reforma estrutural, amigos. Não é possível. Não é possível sem uma reforma nas instituições, sem reestruturar as polícias, sem tirar a banda podre e colocar pessoas que realmente têm um comprometimento, que melhore o acesso de forma mais comprometida aos cargos públicos, que aumente o efetivo, que valorize com os salários, ou de outra maneira, inventa, mas valorize de alguma maneira. Não tem nenhum lugar no mundo em que se enfrentou a criminalidade e isso não foi feito. Em todos os lugares no mundo em que se enfrentou, nos países mais democráticos, hoje, democracia efetiva, que não é o caso do Brasil. Não é o caso do Brasil. O Brasil tem a democracia, mas não é a plena. Ela é considerada uma democracia defeituosa.
E ela é considerada assim pela aquela revista The Economist, uma revista inglesa, que faz um levantamento no mundo a respeito dos regimes políticos dos países. Você sabe por quê? Porque interessa para a economia um regime democrático, não um regime totalitário. Então eles fazem um levantamento dos países que são efetivamente democráticos e aonde se está defeituoso, qual é o defeito, para saber aonde o investimento vai parar. Então, eles fazem esse levantamento, não é porque são bonzinhos, não, porque, óbvio, tem interesse econômico, mas por via indireta nos alimenta de informação. A gente acaba sabendo, num estudo técnico, científico, aonde o Brasil peca para não ser considerado uma democracia plena. Sabe onde é? Expressão usada por eles. Apatia política. A população brasileira, ela possui apatia política. Nesse nível. Por quê, meus amigos? Educação. Né? A gente não é instruído, não é educado, não sabemos a nossa história, não sabemos o que aconteceu no passado para a gente chegar onde chegou. Aí a gente com... Aí, duas palavrinhas de bosta aí de um político qualquer, aí você apoia e é um discurso que destrói toda uma construção histórica de direitos civis e políticos. É impressionante como a gente é capaz de se seduzir por discursos populistas. Tá? Então, o meu recado aqui, a intervenção federal é um tema bem amplo, o professor Luciano esgotou o tema, ficou faltando falar basicamente sobre o aspecto que eu vivencio e que eu estudo sobre segurança pública. Qual o impacto da intervenção federal na segurança pública? E aí chegamos à seguinte conclusão: não é uma intervenção federal que vai causar impacto na segurança pública. O que vai acontecer é que a intervenção federal, no máximo, vai tirar o síndico incompetente, vai assumir um papel para tentar organizar a casa, e a partir daí, organizada, quando chegar no final do ano, ó, estou entregando organizado, hein? Tá aqui os melhores policiais trabalhando, tá? A corregedoria está funcionando, o corregedor da Polícia Civil, um dos melhores corregedores que eu já conheci, sério. Então, se tiver alguém fazendo besteira, vai tomar um pé na bunda. E na Polícia Militar, a mesma coisa. Então, o trabalho está sendo sério agora. Precisa tanto de dinheiro, me deram tanto. Menos do que deveria. Preciso de tantos policiais, só tenho isso. Arrumei do jeito que deu. Estou entregando aqui para o próximo secretário. Tá arrumadinho aqui, do jeito que deu para arrumar. E a criminalidade? Aí vai vir a população, né? Não diminuiu, né? Aí tem que responder o quê? Para essas pessoas, né? Para ser politicamente correto, vai ter que falar, pô, é assim mesmo, né? Tem outros aspectos que precisam ser enfrentados, a segurança, a saúde. O próprio Beltrame, né, na época, falou, olha, a UPP não vai funcionar só com polícia, precisa entrar aqui os serviços públicos. Então, para a gente finalizar aqui, o recado que eu deixo para todo mundo, né, na minha pequena contribuição, é de que nós sejamos mais críticos. Vocês têm na mão uma ferramenta que é a mais poderosa de todas, que é o conhecimento. Voltaire já dizia, o conhecimento é a prova de balas. Então, se vocês souberem usar isso e forem agentes políticos de intervenção onde vocês moram, isso começa conosco, intervindo onde a gente mora, aí daqui talvez uns 300 anos, a gente vai estar bem melhor. Muito obrigado. Vou abrir para as perguntas. Alguém gostaria de perguntar? Quer perguntar? Pois não. Como seu nome, por favor? Professor Luciano. Muito prazer, Luciano. Quero perguntar para o professor Chester. Sim, pois não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, mais em termos práticos. Aí você falou assim, a intervenção não está intervindo diretamente no trabalho, mas no sentido de tolir o trabalho de vocês. Mas está tendo operações conjuntas, por exemplo, esse lado de Santa Cruz, teve alguma coisa da intervenção ou foi só... Não, foi trabalho da intervenção, sim. Intervenção também. E é um trabalho conjunto. A inteligência da Polícia Militar, com a inteligência civil e as Forças Armadas trabalham em conjunto para que você, na verdade... As Forças Armadas dão muito apoio logístico, de estratégia. Né? Eles trazem a expertise dele das estratégias em ações militares, né? Para que as operações sejam bem-sucedidas e evite
morte, né? Principalmente por parte dos próprios agentes policiais e dos inocentes, consequentemente também, né? Porque se o policial se preserva, ele vai evitar confronto e o tiro pode não sair pela culatra. Mas, em princípio, assim, todas essas ações estão sendo feitas em conjunto. Isso já é função da intervenção federal, isso já é um resultado das atividades. Eu acho que o que aconteceu foi um ganho de fôlego, uma rearrumação da casa para ganhar fôlego, puxar aquele último suspiro para poder ter gás para fazer essas operações que estão sendo feitas. São mais de 50 operações que estão programadas até o final do ano, pontuais, baseadas em investigações criminais, nada feito assim de forma assodada. Vamos lá ver que tem um criminoso ali, vamos lá, aí vai igual a academia de polícia, tiro pra caramba, morre 2 crianças, um cachorro, um papagaio, mais a vizinha, os criminosos saem vivos de um lado, os policiais do outro, e todo mundo perguntando, quem que deu o tiro? É para evitar isso, né? Então, o princípio está acontecendo. Pois não? Olha lá quem você vai perguntar que eu falo, hein? Uhum. Peraí, deixa eu só repetir, porque eu acho que para quem vai assistir não vai ouvir o que ele está perguntando. Não, porque você está sem microfone e aí a filmagem não sai na filmagem. Ele gostaria de saber se está faltando na polícia inteligência e se está sobrando inteligência na criminalidade, em razão do caso da vereadora e de outros episódios, desde sempre, né? Porque eu acho que não foi uma questão pontual da intervenção, né? Desde sempre, não é isso? Uhum. Ok. Bom, 2 coisas diferentes. Uma, investigação não tem tempo para acabar, para começar. Muitas variáveis são analisadas na investigação criminal e não é possível dar a resposta da maneira que a mídia quer, né? No dia seguinte, pela mídia, no dia seguinte, 30 dias no máximo, né? Se pudesse, né, punir a polícia ou demitir os policiais, porque em 30 dias não resolveu, ela faria. Tá? Então, assim, outra coisa, investigação, ela é sigilosa. Tem que parar, as instituições têm que parar de ficar dando pitaco na imprensa do que vai fazer. Isto, para mim, é uma excrescência. É um absurdo. Porque eu estou anunciando para o criminoso o que está acontecendo. Isso é um óbvio do óbvio. Agora, não se engane, às vezes as informações são contra-inteligências. Não sei se vocês já sabem o que significa isso. Não é uma informação para a pessoa para passar verdadeira, é falsa. Não é possível que se trabalhe com contra-inteligência, né? Você fale uma coisa para inibir as pessoas de terem determinadas práticas, porque, assim, por exemplo, isso aqui é fruto da denúncia anônima, a denúncia anônima está funcionando. Tá? As pessoas estão ligando para lá e estão falando tudo, a gente tem descobrido por isso. E não foi feita interceptação telefônica. Tá? Estou dando um exemplo, hein? Estou falando que isso aconteceu, não. Estou dando um exemplo. Isso é contra-inteligência. Isso estimula as pessoas a usarem de denúncia. Compreende? Isso ajuda. Então, existem informações e informações. 2, não tem como se fazer avaliação alguma de uma investigação que você não tem a mão nela. Você não está com ela na mão para saber. Não dá para falar.
se tá boa, se não tá, 60 dias é um prazo. Uma vez na Record, muito tempo atrás, a repórter falou assim, vocês vão chegar à solução? Eu falei, se Deus quiser. Eu tava de saco cheio de me perguntar isso 1000 vezes e eu saí pela tangente, né? Olha, estamos trabalhando para isso, mas vocês vão conseguir? Tô tudo sendo empenhado. Mas no final das contas, vocês vão descobrir, se Deus quiser. Eu tô rezando a Deus, orando para Ele me ajudar nisso daí. Porra, quase fuzilando, né? Não sei nem se isso foi ao ar, velho. Pau da vida já, pau da vida, falando. Ela não tá percebendo que eu tô respondendo, mas de forma delicada? Ele quer te constranger, né? Frente das câmeras, ele quer te obrigar a falar. Aí eu falo. Pronto, Deus quiser. Aí, essas coisas precisam estar muito claras. Então, a inteligência na polícia, para mim, a criminalidade é burra pra cacete, não é pouco não. É muito burra, entendeu? Agora, não é possível fazer um trabalho no condomínio sem recurso. Então, se eu tenho, num conjunto de condomínios, 9 apartamentos, tem recurso para o primeiro, tem recurso para o segundo, para o terceiro não tem recurso, o terceiro vai ter problema de vazamento, vai ter problema de esgoto, de funcionário, não sei o quê, o lixo não vai ser colocado no mesmo lugar, e aí você vai falar assim, pô, as moscas estão mais inteligentes que os seres humanos, porque elas estão se procriando ali, ninguém está fazendo nada, não. Na verdade, é porque essas baratas, esses parasitas, que são os criminosos, proliferam porque simplesmente não há investimento, maiores investimentos nas polícias da maneira devida. Então, obviamente, isso vai trazer uma deficiência nas respostas. E por que isso acontece? Mais um detalhe. Porque a demanda do crime é muito elevada. E vai chegar uma hora que a conta não vai fechar, amigos, e não adianta que não vai fechar nunca. Vou te dar um exemplo rápido para a gente encerrar. Né? Você pergunta. Lei de responsabilidade fiscal. Ela fala o seguinte, você pode no máximo gastar com folha de pagamento 50% do orçamento. Aí, quero contratar 200 policiais. 200 não dá, vai passar. Então você não pode, que a responsabilidade fiscal te impede. E 100? Também não. Dá 10. Então tá, então põe 10 aí. Aí bota 10 na conta. Mas por que o crime está continuando? Porque o crime, por exemplo, está acontecendo numa área que está escuro. Bastava botar a luz naquela porcaria ali para o vagabundo ir para outro canto. Mas não bota a luz. Aí é a polícia que tem que ficar ali tomando conta do escuro. Dando um exemplo, né, grotesco, tá? Mas bem simples. Não é a polícia que tem que estar ali, cacete. É a segurança. Outro tipo de política pública que tem que ser implementada ali para resolver aquele problema. Então, o que acontece no Brasil é uma distorção essa política populista de que eu vou botar uma polícia na rua. Né? Olha só a resposta. Marielle, infelizmente, foi vítima de um assassinato. O que você vai fazer? Só faltava isso. Comandante, o que você vai fazer? Vamos botar mais polícia nessa área que ela foi morta aqui, para nunca mais ninguém morrer aqui. Muito obrigado. O repórter sai satisfeito. Muito obrigado. Por que esse infeliz não pergunta? Então pode morrer na outra esquina? É assim, a gente finge que apura uma coisa, a mídia é responsável por isso, o outro finge que está tudo bem, outro, um bando de fingimento absurdo. Né? Então, a gente precisa ter olhar crítico para isso, não aplaudir esse tipo de matéria jornalística lixo, que são lixo. Você chegar a perguntar, aconteceu o crime aqui, o que vocês vão fazer? A gente vai botar mais polícia mesmo. Porra, a resposta é sempre a mesma. Será que não aprenderam ainda que a resposta até vai ser essa? Você está entendendo? Então, respondendo aí, que é algo que incomoda, é você saber que a polícia tem capacidade, inteligência para enfrentar e descobrir todos os crimes que quiser. Só que precisa de gente, amigos. E se as políticas públicas de segurança não forem implementadas, a criminalidade vai aumentando tanto que mesmo com aquela quantidade de gente que resolvia a criminalidade antigamente, não consegue mais dar conta, velho. E você não tem como botar mais gente, porque não pode. Então tem que cobrar de quem? É da polícia? Você está entendendo? Não é da polícia. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Quem é responsável pelo índice de criminalidade? O que é responsável pelo índice de criminalidade? É a falta de polícia? Ou é a falta de outros tipos de políticas públicas, entendeu? Mais alguém? Diga.
A aluna perguntou se o que você espera após esse ano, quando não tivermos mais a intervenção. Que nós tenhamos um despertar político para que se faça efetivamente investimento na área de segurança pública, saúde, educação, que se revele de uma vez por todas que as causas da criminalidade é que precisam ser enfrentadas e não os efeitos da criminalidade. Se a criminalidade é uma infecção no seu organismo e aquilo está te causando diversos sintomas como dor de cabeça, não é dando remédio para dor de cabeça que eu vou acabar com aquele problema. A intervenção é um remédio para dor de cabeça. Precisamos de respostas de remédios para a infecção. E a pergunta tem que ser: que são ou quais são as infecções que causam essas criminalidades? Já existe resposta para isso. Só que as pessoas não falam. A mídia continua como responsável de colocar as sombras e te deixar dentro da caverna. E você precisa sair da caverna. E só faz isso lutando por melhor educação, melhor participação política. É a minha visão. E um dos tratamentos para a doença está agora, são as eleições. Então, por isso, a perspectiva para o ano que vem, quando tiver terminada a intervenção, é que as eleições tenham transcorrido da melhor maneira e que exatamente a população um pouco mais consciente consiga trazer uma mudança. Esse é o otimismo que se tem. Né? Eu acho que tinha um rapaz aqui, depois eu vou para você. Pode perguntar. Boa tarde, professores. Ao longo dos anos, estabelecendo talvez o governo do Isola como um marco do crescimento da criminalidade no Estado, tivemos aí a passagem de forças armadas no Rio de Janeiro, mas não dessa forma, como intervenção, talvez até com a criminalidade talvez superior ou igual, não sei dados, infelizmente, mas sobre o aspecto político, essa crise política, principalmente passando pelo presidente Paulo Temer, tentando a aprovação de emendas constitucionais, ele talvez especulou isso, vendo que não teria aprovado questões trabalhistas ou previdenciárias, sai essa intervenção onde bloqueia essas questões de emendas constitucionais. Até que ponto essas especulações políticas interferem na credibilidade da intervenção do Estado? Até que ponto as intervenções políticas, a credibilidade política da intervenção interfere de fato na intervenção no Estado? Bom, de fato, porque também que ele tinha colocado, de fato o presidente colocou que há a possibilidade, depois das eleições, para quem não acompanhou, sentar junto com o novo presidente, tá? Antes da virada do ano, já para tentar votar ali no apagar das luzes, previdência, lei trabalhista e tal. Só que essa emenda só é possível fora de período de intervenção. Durante a intervenção não é possível votar. Aí vai fazer o quê? Aí ele suspende um pouquinho, suspende rapidinho, e aí a gente vota, não tem problema. E aí sim, isso acaba levantando a reflexão se de fato a intervenção não teria um caráter mais simbólico do que outra coisa. Vem para trocar o síndico e tentar dar uma arrumada na casa? Sem dúvida. Mas também dar uma arrumada na casa, sem infraestrutura, sem investimento, com uma lei orçamentária prejudicada, não vai resolver. Né? Ou seja, vai dar uma arrumada, mas quem ficou também não vai ter ferramentas, não vai ter uma estrutura ali para dar continuidade a tudo que estava se fazendo. Né? Então, se existe alguma repercussão nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Então, a decisão por uma intervenção, ela é política? É política. Ela é só política? Ela é só demagógica? Só o tempo vai dizer. Então, vamos ver qual vai ser o legado que vai ser deixado. E, como a gente estava falando, que ele perguntou, com as eleições, e aí também isso é o que o Rochester falou, que foi identificada que o grande problema da nossa sociedade de uma apatia política. As redes sociais, em um ano, né, vem se verificando que o brasileiro nunca foi tão político quanto há 2 anos para cá, por conta muito também de Facebook e redes sociais. Mas eu me questiono se, na verdade, as redes sociais despertaram essa política, esse viés político brasileiro, ou só despertou a veia de falar do outro e dar pitaco e entrar no senso comum.
Porque muito do que eu vejo nas redes sociais ainda é muito mais senso comum do que, de fato, despertar de um senso crítico do problema real que a gente está vivenciando. Então, é menos consciência e vocação política para resolver o problema e mais uma resposta a determinados pontos, determinadas frases feitas, determinados pontos mais demagógicos e que, né, a maioria vai seguindo. E aí vai se polarizando ali, direita, esquerda e tal. E aí vamos ver o que teremos aí, né, para as eleições e para a virada do ano, mas que há reflexo sem dúvida. Qual o limite do poder do interventor? O que ele pode fazer e o que ele não pode fazer? Até onde ele pode ir? Porque o síndico, em Mexer tese... com a minha mulher não pode. Não? Absurdo. Né? O que ele pode? Luciano, esclareça para os alunos qual é o limite do poder do interventor. Porque você disse que muitas vezes é só colocar uma lâmpada ali, iluminar o local, que não precisa efetivamente de você disponibilizar um policiamento. Ele tem esse poder de, não, olha, vamos iluminar mais essa área aqui, ou então vamos... até onde vai o poder do interventor? O interventor na área de segurança funciona como o governador na área de segurança. Só que ele é um interventor específico. Pasta, segurança pública, mas aí funciona como se o governador tivesse sentado naquela pasta. Então ele está com poderes amplos para falar, para lidar sobre segurança pública. Agora, para mexer em outra pasta, ele terá que trabalhar em colaboração como qualquer outro secretário ali o faria. Então ele tem essa intervenção particularmente tem essa limitação, que ele não vai poder mandar na outra secretaria como se você fosse o governador, porque o Rio ainda tem governador. Que eu quis dizer, formalmente, tem um governador ali, tá? Então ele ainda manda nas outras pastas. O conselho. Isso. Entendeu? Se você tem um síndico maravilhoso e um conselho de bosta, nada vai acontecer. Fizeram o seguinte, pegaram os subsíndicos e falaram assim, ó, esse subsíndico aqui sai, que era o secretário anterior, e eu vou eleger o síndico também. Ponto. Terão 2 síndicos aqui. Um para segurança e o outro para tudo. Certo? E aí terão que se comunicar, né? Esse com tudo aí, ó. Eu preciso aí, na área de assistência social, que lide com os carcudos que estão lá na Avenida Brasil. Então a gente não pode esperar muito. Chegar lá e metralhar muito. todo mundo, vou ter problema com a ONU. Então a gente não pode esperar muita intervenção. Vocês não acham que esse 1 milhão foi um desperdício? Tivessem pego esse 1 milhão para intervenção e tivesse... 1 bilhão, perdão, desculpa, é que eu não estou acostumado com esse dinheiro todo. É muito, eu não consigo nem imaginar, né? Eu não consigo nem imaginar. Então, milhão você não tem. Por isso que eu não vou no Outback, por causa disso, muito caro. Enfim, mas assim, esse 1 bilhão, né? 1 bilhão... Vocês não acham que poderia ter sido aplicado em outras coisas, já que a gente vai estar enxugando gelo? Essa sensação que está enxugando gelo, né? Que as coisas não vão acontecer. O síndico vai arrumar a casa e vai ser, desculpe a comparação, se eu estiver fazendo uma comparação, vai ser igual às Olimpíadas, né? Tudo lindo e maravilhoso, mas e depois a manutenção desse estádio de futebol, desses parques olímpicos, né? Então, como é que vai ser feito isso? Quer dizer, vocês não acham que foi um desperdício de verba? Então, assim, como o Justin colocou, você tem um fundamento constitucional em razão da situação caótica que a gente vivia, que acabava permitindo, e aí então você precisa de um investimento até mesmo para que haja logística, locomoção, alimentação da tropa e tudo mais. Se esse 1 bilhão fosse gasto em outros setores, seria mais eficaz? Tá? Até pode ser que sim, mas a médio e longo prazo. E não é a resposta que a sociedade quer. Então, como ele estava perguntando, se a intervenção, se eu entender a intervenção como um modelo simbólico, até mesmo, né, para tentar melhorar um pouco a imagem do presidente, é lógico que essa intervenção, esse circo e tal, vai ter uma resposta muito maior do que investir de forma anônima ali em hospital e escola, né? Então, ele está cumprindo o papel a que se destina. Né? Então, assim, é claro que o presidente que vai ali dar o decreto da intervenção, que estava passando e ainda passa um problema de imagem muito grave, e aí, nesse momento, ficou um pouco claro que a intervenção é uma forma dele melhorar um pouco a sua imagem, e tem declarações dele, que parece, se vocês procurarem, ele fala
Não, realmente a população carioca está apoiando a intervenção e já se percebe melhora e tal, não sei o quê. Então, ele faz a propaganda, né, da intervenção, autopromoção, de forma descarada. Né, de forma descarada. E aí, se essa propaganda vai surtir o efeito para melhorar a imagem dele ou não, é outra história. Mas se a finalidade é essa, certamente esse investimento em educação e saúde, e aí não teria o mesmo efeito. Né? E aí acaba colaborando com a tese de que tudo isso está sendo feito para inglês ver. Pode ser que tenha um efeito prático em arrumar a casa? Sem dúvida nenhuma, lógico. Mas só que só vai arrumar a casa numa pasta. Sendo que o grande problema está nas outras, que estaria mais próximo dos problemas sociais. Né? Então, a meu ver, dentro de tudo que eu estudo e advogo e creio, grande parte dos nossos problemas estão nos setores sociais. Esses meninos que estão se matando na milícia e no tráfico, tá? Se você, há 15 anos atrás, tivesse esse 1 bilhão ajudando nessas famílias, nesses garotos, falando, olha só, querido, temos outras opções, temos outros caminhos aqui, válidos aqui, ó, e começar a tirar eles da marginalidade, pode ser que hoje a gente não estivesse vivendo o problema que a gente está vivendo. Porque toda vez quando se fala em investir em educação e saúde, todo mundo fala, mas isso não vai resolver o problema agora. Todo mundo quer que se resolva o problema para ontem. E aí é o mesmo discurso que se teve há 10, 15 anos atrás. E a gente está vivendo o problema hoje. Se o discurso não mudar e o investimento não mudar, a gente vai continuar com o mesmo problema daqui a 10, 15, 20 anos. Esse é o problema. O rapaz queria perguntar? A moça. Isso. Deixa eu ver se eu entendi para resumir ali, pessoal que vai assistir. Você quer saber quais são as estratégias que estão sendo utilizadas para repressão à milícia? Não só a repressão à milícia, mas a criminalidade como um todo. E na linha amarela, principalmente. A cada 24 horas tem confronto ali na linha amarela e as pessoas estão sofrendo esse embate entre bandidos de facções diferentes, com o exército já lá, já com a intervenção. Você estava falando comigo, eu estava procurando aqui a poesia uma poesia russa, né, de um autor
russo, óbvio, Vladimir Mayakovsky, e que as pessoas pegam o poema dele e vai, digamos, remodulando, né? Vai adaptando. E aí ele diz isso que você falou aí, resumidamente. Ele vai falar que um dia vieram, pegaram os judeus que estavam era o meu vizinho, mas eu, como não tinha nada a ver com isso, deixei levar. Outro dia vieram, pegaram os negros, como eu não sou negro, não tinha nada a ver com isso, deixei para lá levar os negros. Outro dia vieram, pegaram os ciganos, não sou cigano, não tem nada a ver com isso, e levaram os ciganos. Um belo dia vieram me buscar a mim. Como eu não falava por ninguém, também não falaram por mim. Eu então não tinha mais voz, não tinha mais com quem pudesse me socorrer. Isso é fruto no país, nosso Brasil, no Brasil, da cultura de que a justiça com as próprias mãos, ela vale a pena. Né? Então, aquelas milícias que atuavam na Rio das Pedras eram uns bons, porque eles só lidavam com os criminosos e deixavam a população legal. Mas aí o olho cresce, o olho gordo, né? Cresce, porque vivemos um país capitalista, vamos explorar agora outros criminosos, né? Porque as vans clandestinas são os fora da lei também, então vamos pedir uma taxinha para eles ali, porque se eles não pagarem a taxinha, eu vou agir como represália. Ou seja, onde não existe nenhum lugar, não existe vácuo no poder. Onde o poder não é ocupado, outros entram no seu lugar. Então, nós também proporcionamos isso, porque a gente aplaude quando se faz justiça com as próprias mãos. E a gente cresce a cultura. Aí você pode estar falando assim, você está meio que viajando na maionese. Né? Não é bem assim. Isso é sim. Muitos problemas de criminalidade no nosso país se dá por conta da cultura. Nós banalizamos determinados comportamentos, achando que aquilo é legal. Já que o Estado não está fazendo, encontraram uns malucos ali que agora estão matando, ótimo. Mas aí esses caras se empoderam, se encorajam e vão lá e estendem um pouco mais seus tentáculos para outra criminalidade. Até que nos atinjam de tal maneira que eu não tenho mais como me defender disso. Aí eu vou pedir socorro para o Estado. Né? E já é tarde, porque já se alastrou e para combater isso leva mais tempo. Então, para enfrentar a criminalidade, é o que eu vou repetir sempre. Já está havendo um enfrentamento. Só que a demanda é elevada demais. E mais, temos um problema de mídia. Não se promove o sucesso. Só se promove a derrota. Tá? Última estatística nossa, de levantamento de todos os inquéritos relatados com indiciamento, com denúncias na justiça. Fizemos os cálculos. Na capital, dá mais ou menos um preso a cada 2 minutos. Um denunciado, um entregue para a justiça a cada 2 minutos. Isso não é uma estatística boa? No Rio de Janeiro. Isso é uma estatística boa? É ou não é? Então, por que isso não é divulgado? Né? E aí, por que isso não é alavancado? Por que não se fala que a Delegacia de Homicídios tem um dos maiores índices de resolução de casos? Porque só agora, no Fantástico, aparecer a polícia de não sei de onde, o civil, que tem quase 100% dos homicídios resolvidos. Por que eles conseguem? Por que não acontece nos outros estados? Só agora aconteceu, né? Porque de tanta gente criticar a mídia, falando que ela não fala de porra nenhuma de bom, só ruim, né? Para explorar a cólera, o ódio, o medo, que são as chamadas paixões democráticas, ditas por Luc Ferry. É a maneira que eu tenho de chamar a atenção, chamar a audiência, e com isso eu melhoro a minha publicidade. Tá? Então, enfim, a criminalidade ela é enfrentada pela polícia, só que tem que botar na cabeça. Não é ela responsável por diminuí-la. Não é responsável exclusiva. Ela contribui com a mensagem de que o crime não vale a pena, de que aquela pessoa será punida, será pega, será presa. Ela contribui. Mas se essa informação não for passada,
o estímulo à criminalidade continua. Pô, o César Beccaria, o Beccaria, já dizia isso no século XIX, né? Século XVIII. Século XVIII. A melhor punição não é a mais elevada, não é a pena de morte, é a rápida e justa. É essa. Então, a gente tem história aí, estudo para nos ensinar. E a gente aprende na academia. Mas os políticos estão com vontade política de agir dessa maneira? A imprensa tem compromisso com essa verdade científica, com essa informação? Trabalham isso de alguma maneira? Não. Então nós temos que lutar por uma democratização da mídia. Temos que começar a cobrar isso. Para falarmos de heróis, já que gostamos de herói, Joaquim Barbosa disse isso. Não é um exemplo? Não é um exemplo de homem que tem que ser presidente, que combateu a criminalidade. Ele disse, temos que democratizar a mídia. Democratizar a mídia não é censurar a mídia. É democratizar. É permitir que todas as informações tenham o mesmo padrão de concorrência que os oligopólios econômicos de imprensa, que exploram economicamente a informação. Nós não temos isso aqui. Né? Por que não temos uma luta a favor disso? Porque isso vai mexer no órgão que mais dói do corpo humano, o bolso. Compreende? Então, meus amigos, tem muita coisa que precisa mexer, mas é muita. E só se fala na polícia. É impressionante essa obsessão, né? Quase que demanda um tratamento psiquiátrico dessas pessoas que lidam com a imprensa, por serem obcecadas num assunto só. Vamos para a última pergunta, tá? Eu sei que o tema é polêmico, instigante, mas em razão do horário, última pergunta. Ela quer saber se a intervenção, por ser em ano de eleição e pelo fato da polícia estar desacreditada, se a intervenção não seria uma manobra política para beneficiar o candidato Bolsonaro. Olha, nos bastidores fica difícil a gente saber exatamente o que essas pessoas pensam, né? Como, por exemplo, o que poderia ter justificado o governador pedir intervenção ao Temer? O Temer teve a iniciativa sozinho e foram lá pedir isso. Na minha humilde opinião, a equipe que estava aqui estava saturada politicamente, por causa da UPP. Né? O pessoal da segurança pública, qual era o emblema? O UPP. Então, a unidade estava despencando. A política já não estava, de marketing já não favorecia. Como é que quem eu boto no lugar? Se eu sou governador e sou ignorante no bom sentido com relação a quem indico para assumir uma pasta como a segurança pública, um vespeiro, porque a troca tem que ser boa, né? Que se for ruim, né, vai ser incompetente ao quadrado. Aí, o que eu faço? Porra, vou pedir ajuda. Vou sugerir uma intervenção militar. Óbvio que não deve ter pensado sozinho, com os assessores pensaram isso. Acho que o estopim foi o carnaval. Né? Os arrastões que aconteceram, acho que aquilo ali foi ruim, porque foi para a mídia, divulgação internacional, a imagem do Rio de Janeiro ficou prejudicada, exatamente. O turismo iria ser prejudicado, no próximo carnaval a gente não conseguiria ter o número de turistas que a gente está acostumado a ter no Rio de Janeiro. Então, eu acho que foi uma estratégia também para tentar salvar outras áreas. Né? Estratégia política, também. Econômica, porque eu não tinha mais de onde tirar dinheiro, então com a intervenção se abriria uma possibilidade de pagar. Por exemplo, eu recebi meu 13º no passado, mês passado, se eu não me engano, foi mês passado, que já acabou tão rápido que eu nem lembro mais quando é que eu recebi. Acho que foi mês passado. Aí recebi, porque eu precisava do dinheiro, aí botaram o dinheiro, então arrumaram a casa. Agora, se politicamente o motivo digamos, beneficiar um candidato específico, eu não sei, eu acredito que não. Acredito que é o oportunismo. Né? Tem aquela pessoa que está com discurso, ainda que errado, no lugar certo, na hora certa,
e se aproveita daquilo, né? E aí acredito que isso seja um ambiente. O ambiente, quando muda, ele sempre vai proporcionar alguma coisa boa para alguém. Nesse caso, coincidentemente, foi para ou não, né? o O tiro Bolsonaro. pode sair pela culatra, Sim, porque pode ser, as porque pessoas até o podem- final, até outubro, as se pessoas politicamente podem- se for mal visto, vai ser não vai pior. ser. Fala assim, não, então não vou Agora, botar isso é esse um cara, contrassenso, né? Só para É. finalizar. Porque falar que as instituições, por exemplo, estão desacreditadas, quer dizer, a polícia militar, a polícia é militar, ela é militarizada, a polícia ostensiva. Então, como dizer que o militarismo está desacreditado e eu coloco outro tipo de militarismo acreditado? É um contrassenso danado, porque é um discurso, o discurso militar é um discurso de guerra, naturalmente. Né? Não estou dizendo que é esse o discurso atual, que vai ser guerra. Vocês estão vendo que não. É um enfrentamento natural. Há tempos atrás, a Polícia Civil com políticas de enfrentamento e a Polícia Militar desse mesmo modelo também tiveram diversas operações com muitos confrontos, em que basicamente dava o mesmo resultado que agora. Então, assim, infelizmente, é oportunismo, né? Não acredito que seja uma jogada política beneficiar uma pessoa só. Acredito não. Não, e outro fator também, além de trazer dinheiro para cá, a oportunidade de se colocar alguém ali como secretário e caso dê errado, a culpa não é minha, né? É da União. Então, se der errado, também não tem nada a ver com isso. Mas também concordo que não seja para beneficiar um ou outro candidato. Mas aí estava falando, mas aí pode ser um tiro que sai pela culatra. Mas do jeito que é o tal fulano sair pela culatra, vai falar, mas também não deram as ferramentas necessárias para os militares. Eu vou garantir que os militares voltem a ter o poder e o respeito, porque não deram o resguardo necessário e tal, né? Então sempre vai ter um discurso ali para você justificar e aí sim ser oportunista e aproveitar da situação. Exatamente. A gente não pode se deixar manipular, isso a gente tem que lutar contra. Bom, senhores, queria agradecer a presença de todos, agradecer aos professores. Acho que foi bem construtivo sobre vários aspectos, né, esse nosso debate, né, que, na verdade, no final das contas, todos nós concordamos seguimos a mesma linha em relação a esse tema, e convidá-los a voltar o mais breve possível. O professor Rochester vai estar em Caxias, dia 28. O professor Luciano, infelizmente, tem um compromisso, não vai poder comparecer, mas eu tenho certeza que o Rochester vai dar conta do recado. Enfim, e entregar aos professores uma singela lembrança, né, um certificado da instituição, professor Rochester. Professor Luciano, tá?